Esse comentário realmente mexeu comigo, porque eu passei exatamente por isso. Eu achava que eu tinha que fazer de tudo, e quanto mais eu fazia de tudo, mais eu tava me afundando, ficando cansada e tendo menos lucro. Me conta aqui, você sente que tem que vender de tudo para conseguir se manter na confeitaria? Bolo brigadeiro, lembrancinha, cupcake, bem casado, macarrão, tudo, pão de mel. Você acha todas as modas da confeitaria, bolo caseirinho, bolo vulcão, delivery? Você pensa nisso? Você pensa ou você faz isso? E fazendo isso, me conta aqui, você realmente vê resultado? Ou seu resultado é só exaustão e frustração? Hoje esse vídeo é para você que tá passando por isso. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao meu canal, onde a gente conversa sobre ter uma confeitaria lucrativa mesmo aí na sua casa, que é o que eu tenho. Então hoje eu vou te contar por que eu decidi trabalhar apenas com 3 produtos, por que eu escolhi esses 3 produtos e porque antes eu achava que eu tinha que fazer de tudo. Esse comentário aqui no meu último vídeo mexeu muito comigo, porque é exatamente o que eu sentia. E nessa época eu pensei realmente em desistir, porque quanto mais eu fazia, quanto mais eu trabalhava, menos dinheiro eu tinha, mais cansada eu ficava, eu não estava vendo saída. E eu pensava dessa forma também. Se eu ficasse com menos produtos, eu não ia conseguir vender e não ia conseguir ter o mesmo faturamento que eu estava tendo. Só que eu estava vendendo bastante, estava com a agenda lotada e não estava tendo lucro. Então, alguma coisa ali não estava encaixando. Eu entendo muito bem essa situação. A gente realmente acha que quanto mais produtos a gente tiver, mais a gente vai vender. A gente acha que se o cliente procurar a gente, por exemplo, para fazer um bolo, e eu também faço docinhos finos, brigadeiros, pão de mel, lembrancinha, tudo, bolo gelado, a gente acha que daí ele vai encomendar a festa inteira com a gente. E não é assim que funciona a cabeça do nosso cliente. Geralmente o cliente quer o melhor produto que ele pode comprar. E ele sabe que se a pessoa for especialista, ela vai fazer melhor. Isso, na verdade, é uma armadilha. A gente cai nessa armadilha. Porque quanto mais produtos a gente tem, mais a gente gasta. Mais confusa fica a nossa rotina. A gente não consegue organizar, ainda equilibrar com os afazeres da casa, com a família, com os filhos. E vira tudo uma grande confusão. E a maioria das vezes a gente pensa em desistir nessa hora. E quando a gente tá no olho desse furacão, parece que é muito difícil a gente achar uma solução. Porque, como a nossa amiga aqui comentou, né, ela até gostaria de ter poucos produtos, mas ela sente que se ela fizer isso, ela vai vender menos. E parece uma mágica, mas não é assim. É por isso que para fazer essa escolha dos produtos que você vai vender, poucos produtos, você tem que pensar de forma muito estratégica. Eu escolhi os 3 produtos que eu vou trabalhar, né, que eu trabalho atualmente, que são bem casados, macarrons e pães de mel, de forma bem estratégica. O primeiro deles é que são produtos bem lucrativos, tá? O primeiro ponto. O segundo ponto é que são doces que eu consigo antecipar a produção, que eu não fico presa no dia da entrega. Como geralmente as entregas são mais nos finais de semana, se eu fizesse bolos ou brigadeiros, por exemplo, eu teria que finalizar praticamente no dia da entrega, né? E aí poderia comprometer o meu final de semana com a minha família. Então, esse foi um critério bem importante para mim, que eu tenha organização. O terceiro ponto foi que eu conseguiria vender em grandes quantidades esse tipo de produto. Então, esses foram os filtros que eu usei para poder escolher os produtos que eu ia trabalhar. Então, você tem que definir o que é importante para você. Para mim, era importante ter finais de semana livres, não ter que terminar uma encomenda no dia que eu tenho que entregar. Isso era muito importante. O segundo ponto, é importante para mim que eu vendesse em grande quantidade, porque eu escolhi, inclusive, trabalhar com casamentos, definir um público-alvo por causa disso. Com menos vendas, menos clientes, eu consigo vender mais produtos para uma pessoa só. Diferente, por exemplo, de um delivery, de um bolo caseiro, que eu vendo um por pessoa, bolo que eu vendo um por pessoa. Então, bem casados, eu vendo 200, 300 para uma pessoa. Às vezes, uma encomenda na semana já dá a minha meta de faturamento, tá? Então, defina o que é importante para você
e escolha os seus doces de forma estratégica. Poucos. Depois que você definiu, também entenda para quem você vai vender, né? Eu, na verdade, indico que você escolha isso primeiro o público-alvo. Eu escolhi vender para casamentos. Dentro do leque de opções que eu teria para vender para casamentos, eu escolhi os 3 que se encaixariam. E depois você vai começar a divulgar exatamente para quem você quer vender. O que eu indico para você não perder o seu faturamento nesse processo de transição? Continue fazendo as encomendas que você já tinha antes, só que sem divulgar mais, entendeu? Então, aqueles clientes que você já fidelizou, por exemplo, agora você também vai decidir fazer somente macarrons bem casados e pães de mel, assim como eu. Inclusive, se você quiser entender exatamente o passo a passo que eu segui para sair de uma confeitaria confusa, sem lucratividade e chegar aos 10 mil reais por mês trabalhando sozinha na cozinha da minha casa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp. Você pode entrar lá, conversar comigo no WhatsApp e conhecer o Projeto Elite, que é um projeto onde eu te acompanho desde a organização da sua confeitaria. Você vai aprender esses 3 produtos comigo, bem casados, pães de mel e macarrons, e vamos ter mentorias onde você vai conseguir desenvolver o seu negócio para chegar nesse mesmo objetivo que eu cheguei. Então, voltando, vamos imaginar que você vai fazer esses 3 produtos, só que antes você fazia bolos e brigadeiros também, e você não quer mais fazer, porque você tem que finalizar no dia da entrega. O que você vai fazer? Você vai começar a organizar as suas redes sociais, o seu cardápio, somente com as opções de bem casados, pães de mel e macarrons. Mas, se algum cliente que você já fez encomenda antes entrar em contato com você e perguntar se querer fazer uma encomenda de um bolo de brigadeiro, você atende, entendeu? Então, você vai fazendo essa transição sem perder muito seu faturamento. E aí, você entrega, mas daí você não posta mais. E você começa a postar, a divulgar, a falar sempre somente dos seus 3 produtos. Outra coisa importante que você pode fazer. Esse cliente que você já fazia bolo, brigadeiro, ele vai entrar em contato com você para encomendar um bolo, você vai contar para ele. Você sabia que agora eu estou fazendo macarrons bem casados e pães de mel? Se você quiser, eu posso te sugerir também para essa festa que você vai fazer no tema tal, posso fazer macarrons assim, 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 tá? Então você começa a divulgar no boca a boca ali pro seu cliente e direcionar toda a sua comunicação, as suas redes sociais para os novos produtos específicos que você vai fazer a partir de agora. Mas sem deixar de fazer ainda aquelas encomendas que você já fazia antes. Assim você consegue fazer uma transição com ainda faturamento. E por que é importante, né, a gente fazer menos produtos? Além de maior lucratividade e mais qualidade aí na nossa vida, por ter menos confusão. Quando você faz de tudo, o cliente não lembra de você por nada específico, né? Quando você se torna referência, por exemplo, aqui na minha cidade, eu sou referência em macarrons bem casados e pães de mel. Quando alguém precisa de um desses produtos, elas lembram de mim. Eu sou indicada. Então, eu já estou ali na cabeça das pessoas como uma referência nesses doces. Quando eu fazia de tudo, geralmente o que acontecia, me conta aí se acontece também com você, é que eu era lembrada na última hora. Sabe, aquela encomenda de última hora? Ai, esqueci. Será que você não consegue fazer um bolo para amanhã? Será que você não consegue fazer 200 brigadeiros para depois de amanhã? Era isso que acabava acontecendo comigo, porque eu era a última opção. Quando você é referência, quando você se mostra especialista, você é a primeira opção, você é um luxo de escolha para aquela pessoa. E isso, além de você organizar a sua vida, você vai se transformar numa confeiteira mais valorizada, podendo assim aumentar os preços dos seus produtos. Eu sei que não é rápido, não é fácil, mas é um processo possível e até tranquilo de fazer, desde que você defina isso para você internamente e coloque no papel, você vai seguir e esse processo vai acontecer gradualmente e você vai chegar lá. E a respeito dessa observação que ela colocou, que ela mora numa cidade pequena, gente, pensa bem, por exemplo, eu que trabalho no mercado de casamentos. Eu não moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma grande capital. Eu moro numa cidade do interior. Não é tão pequena, mas também não é uma capital.
E imagina quantos casamentos, por exemplo, tem na sua cidade todos os meses. Eu tenho certeza que se todas as pessoas que forem se casar na sua cidade quisessem encomendar de você, você não conseguiria atender, não é mesmo? Então, vamos tirar essa crença aí da nossa cabeça. Por mais que a sua cidade seja pequena, tem a quantidade de clientes possível para você atender e para você ter um bom faturamento, sim. E outra coisa, cidades pequenas geralmente têm outras cidades pequenas ao redor que você também pode atender. Eu vou te dar uma sugestão. A primeira ação que você vai ter nesse sentido é olhar bem para o seu portfólio de produtos, ver qual te desgasta mais, te deixa mais tensa e faça a precificação e veja qual te dá menos lucro. Sabia que geralmente o que dá mais dor de cabeça pra gente é o que dá menos lucro? No meu caso foi bolo. Gente, bolo pra mim tem uma margem de lucro tão baixa e ele me dava tanta atenção, principalmente o bolo de casamento. Eu tinha que ir lá finalizar na hora, fazer bolo de andar, eu ficava tensa com aquilo, porque a gente tem a responsabilidade, né, que tudo dê certo na festa do cliente. Então, faça esse exercício. Veja qual o produto que te dá mais desgaste emocional e qual o produto que te dá a menor margem de lucro. Comece eliminando esse produto. Então me conta aqui nos comentários qual é o produto que você faz hoje que mais te desgasta. Eu quero saber. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, tem essas conversas, tem empreendedorismo, tem receitas e eu te vejo no próximo vídeo.